irmãos, chamar o pastor Anderson. Agora, irmãos, é um momento de batalha, onde a palavra vai ser pregada. E que a gente possa estar intercedendo pelo pastor, para que essa palavra ela venha aos nossos corações e ela faça morada, e ela venha mudar a nossa vida, porque é isso que a palavra faz, ela traz mudança. E que a gente venha se encher cada vez mais. Então, orem pelo pastor Anderson, amém? Glória a Deus. Shalom, irmãos. Louvado seja o Senhor para sempre. Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 3. Não foi combinado. Colossenses, capítulo 3. Eu louvo a Deus pela vida desses jovens. Que Deus continue atraindo cada um de vocês para a sua presença. Que vocês cresçam, amadureçam na presença do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Irmãos, eu percebi que lá atrás ficou um pouco difícil de entender o que eles estavam falando aqui, porque a gente não tinha um microfone. Mas essa representação que eles fizeram aqui, eles fizeram de improviso na vigília lá na sede de São Caetano. O Eliel chegou para eles na hora, faz uma peça, cria uma peça aí para vocês apresentar. Mas quando? Agora. E eles foram lá, acho que em meia hora saiu essa peça. E louvado seja o nome de Deus pela vida deles, que se dispuseram, que participaram, que se empenharam. Eles ensaiaram hoje, ensaiaram acho que durante a semana também. E louvado seja Deus por tudo. Foi apenas uma representação, e eu creio que tem muito a ver com o que nós vamos ler aqui, quando Paulo fala aos Colossenses. No capítulo 3, eu ia ler a partir do versículo 1, mas a Rita já leu do 1 ao 4. Nós vamos ler do 5 ao 14. Diz assim, Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 14. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por estarmos reunidos aqui na tua presença, onde já estivemos, Pai, em adoração, cantando louvores, estivemos, Deus querido, intercedendo, estivemos já ouvindo a tua palavra, e queremos nesta hora, Pai, meditar um pouco mais na tua palavra e pedir que o Senhor esteja agindo em nosso meio, mas principalmente em nós, através da tua palavra. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra não é, Deus querido, como uma literatura qualquer, mas nós cremos que há poder na tua palavra, há vida na tua palavra, e nós pedimos que a vida do Senhor seja gerada em nós pelo poder da tua palavra.
Nós pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio. Pedimos que o Teu Espírito esteja agindo em nós e através de nós para a glória do Teu nome. E que o Senhor cumpra o Teu propósito em cada um de nós, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, essa representação que eles fizeram, ela mostra que em muitos momentos existe um conflito, existe uma luta, onde nós queremos fazer a nossa vontade, que quase sempre é oposta à vontade de Deus. Na representação, quando a jovem tomava a decisão por si própria, era como se tirasse Jesus da cadeira, do comando, do controle. Quando se arrependia e reconhecia que era necessário ter Jesus no comando, Jesus se assentava na cadeira, Jesus pegava novamente o controle, o comando da situação. E olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que é necessário entregar o controle das nossas vidas ao Senhor Jesus. Nós precisamos permanecer constantemente entregando o controle da nossa vida ao Senhor Jesus. Alguns versículos me vinham à mente enquanto eu meditava a respeito disso, a respeito dessa representação que eles prepararam, mas principalmente a respeito do que Paulo estava dizendo aqui aos Colossenses. Eu vou citar alguns versículos para vocês. Gálatas 5, 16 e 17, os irmãos conhecem. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça, ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está sendo dito aos Gálatas que existe uma luta dentro de nós, muito bem representada por essa encenação. Em muitos momentos a nossa carne quer tomar o controle da situação. Em muitos momentos nós conseguimos resistir os desejos, a concupiscência da carne, e o Espírito toma a liderança, toma o controle das nossas vidas. Lucas 9, 23 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus orientava que nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias, que nós precisamos negar a nós mesmos constantemente. Nós precisamos tomar a cada dia a nossa cruz e seguir Jesus. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor de mim. A luta entre carne e espírito, ela é constante. É bem aquilo que a irmã Rita estava dizendo aqui, nós precisamos matar o velho homem a cada dia. Nós precisamos todos os dias travar essa guerra para que o Senhor esteja no comando, no controle das nossas vidas. E o que eu gostaria de meditar com os irmãos nesses versículos de Colossenses, eu vinha meditando há alguns dias. O mês passado nós meditamos nas quintas-feiras a respeito da volta de Jesus. Na escola bíblica dominical também está sendo falado a respeito da volta de Jesus. Nós estamos aprendendo, estamos meditando na carta aos Tessalonicenses na escola bíblica dominical. E meditando a respeito da volta de Jesus, eu comecei a ler alguns textos, e eu fui parar lá em Mateus 22, que fala a respeito da parábola das bodas, da parábola da festa, do banquete de casamento. E eu fiquei meditando a respeito disso, se caso eu tivesse a oportunidade de compartilhar a palavra no mês de junho. E aí, não sei se foi domingo passado, retrasado, que eu ia pregar, eu acabei falando outro texto relacionado ao projeto Pão da Vida, à evangelização, a missões, e eu não falei a respeito daquilo que eu vinha meditando. E o que eu vinha meditando é exatamente o que está escrito aqui em Colossenses, no capítulo 3. Paulo escreve aos Colossenses, irmãos,
e ele escreve essa carta pensando justamente nos irmãos, na igreja que estava lá em Colossos. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai dar algumas orientações bem específicas sobre problemas, na verdade, ameaças que a igreja estava sofrendo. E ele vai traçando um roteiro e pontuando cada uma dessas ameaças que a igreja estava sofrendo. E ele deixa bem claro a supremacia de Cristo. Ele apresenta o poder, a superioridade, a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E aí ele finaliza o capítulo 2 dizendo: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma aquilo. Eram algumas acusações que se faziam aos irmãos lá em Colossos, e Paulo estava orientando eles como eles deveriam proceder. E aí, depois de orientar os irmãos em relação a essas doutrinas, ele inicia o capítulo 3 dizendo: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. E quando o apóstolo Paulo está falando, se vocês foram ressuscitados com Cristo, ele não está colocando em dúvida se os irmãos, se a igreja, se aqueles irmãos já ressuscitaram. Ele está aqui, na verdade, falando por causa pelo fato de vocês terem sido ressuscitados, então busquem as coisas lá do alto. Nós sabemos o que diz a Bíblia lá em João capítulo 1, que aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós adquirimos uma nova natureza, uma nova filiação, e nós passamos a pertencer ao Senhor. E a partir daí podemos dizer que nós ressuscitamos com Cristo, que nós morremos para o mundo. E a partir daí o apóstolo Paulo diz: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto. Pensem nas coisas que são lá do alto, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aí, a partir do versículo 5, ele vai começar a orientar a respeito dessa mortificação constante do velho homem, da velha natureza, da velha criatura. E ele vai falar a respeito de uma troca de vestes, a respeito de uma troca de roupa. É o exemplo que ele dá nesses versículos a seguir. Ele fala que é necessário se despir da velha natureza e se revestir da nova natureza. Quando eu passava por esse texto, irmãos, o versículo 10 me chamou muito a atenção. O versículo 10, na Nova Almeida atualizada, diz: e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Na nova versão transformadora, diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Eu vou repetir. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nós precisamos nos revestir dessa nova natureza, a natureza celeste, a natureza divina. E esse versículo está nos dizendo que nós somos renovados à medida que nós aprendemos a conhecer o nosso Criador. Nós somos renovados à medida que nós nos tornamos semelhantes a Ele. E a pergunta é: como nós podemos fazer isso? O próprio texto vai nos dizer como isso acontece. Voltando para o início que nós lemos, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele vai pontuar algumas coisas.
Primeiro, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza, que é idolatria. O apóstolo Paulo está orientando os irmãos, a igreja, dizendo: pelo fato de vocês já terem morrido para o mundo e vocês já terem ressuscitado com Cristo, vocês precisam andar de maneira compatível com essa verdade. Vocês precisam se apropriar das atitudes de quem realmente já morreu e ressuscitou. Vocês não podem mais ter essas atitudes, como a imoralidade sexual, como a impureza, as paixões e os maus desejos. Todas essas atitudes estão relacionadas à vida sexual. Vocês não podem mais viver dessa forma. E também vocês não podem mais viver na avareza. Vocês não podem viver porque isso é idolatria. Ele estava orientando que isso não deve fazer mais parte da nossa vida. E enquanto nós meditamos sobre isso, é importante pensar, quando nós vamos até o nosso guarda-roupa e nós vamos escolher algumas peças de roupa para poder fazer essa troca de vestes. Nós vamos lá e escolhemos algumas roupas, tiramos e nos vestimos. E é verdade que em algum momento tem umas roupas que já não dá mais, né? Tem algumas roupas que precisam ser retiradas. Já deu o tempo dessas roupas. E realmente tem roupas que não condiz mais com a nossa vida. Eu não estou falando de roupa física, eu estou falando do que ele está dizendo aqui. O exemplo espiritual das nossas vestes. Imoralidade, impureza, paixões, maus desejos não deve mais fazer parte da nossa vida. E isso nos leva a pensar que nós precisamos cuidar da nossa vida emocional, sentimental, conjugal. Seja antecipadamente, como no caso dos jovens, dos adolescentes, é necessário cuidar, investir na vida emocional, sentimental e conjugal. Mas como assim, se eles ainda não casaram? Como eles vão investir? Como que eles vão cuidar da vida emocional? Seguindo as orientações da palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus orienta, assim tem que ser. A peça encena, né? Fica, você namora, mas não tem nada, fica. Nós sabemos que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós sabemos que essa veste não é compatível com quem já morreu e já ressuscitou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como que nós podemos investir na nossa vida emocional? Vocês já pararam para pensar como vocês serão, meninas, como esposa quando vocês se casarem? Quais atitudes vocês vão ter que ter? O que vocês vão precisar aprender para estar preparados para esse tempo? Vocês já pensaram, meninos? Tem mais por aqui, é que tem um grupinho aqui, né? Por isso que eu estou me dirigindo aqui, mas tem lá o Mateus, a Letícia, tem mais gente. Vocês já pararam para pensar, meninos, quais atitudes vocês vão ter que ter para se tornarem um chefe de família, um marido, um pai? É necessário amadurecer. Lembra que a pastora Raquel falou lá na vigília sobre o ritual lá dos judeus, que aos 12 anos o menino já é considerado adulto e ele precisa ter atitudes de adulto? Quantos investimentos estão sendo feitos nesse sentido na vida dos jovens e dos adolescentes? Talvez seria interessante ler livros que falem a respeito disso, para que vocês se preparem, para que vocês amadureçam, para que vocês desenvolvam, para que vocês se tornem homens e mulheres de Deus, para a glória do nome do Senhor, para que vocês casem certo, para que vocês casem na presença de Deus, para que vocês honrem ao Senhor com a vida de vocês. Seja solteiros, seja casado. Como vocês vão resistir às tentações, às lutas? Como purificará o jovem o seu caminho? Diz a Bíblia, observando segundo a sua palavra. Que vocês façam isso em nome de Jesus. E nós que já somos casados, como nós vamos fugir da imoralidade sexual, da impureza, das paixões e dos maus desejos? Cuidando também do nosso casamento, do nosso matrimônio, fazendo investimentos intencionais.
quanto nós temos investido intencionalmente para que o nosso casamento seja fortalecido, para que a nossa união seja alimentada, seja amadurecida para a glória do nome do nosso Deus. Eu ouço alguns exemplos que é muito interessante, como por exemplo, para poder tirar uma habilitação é feito um curso, um preparo e depois é permitido pelas autoridades dirigir. Para se desenvolver uma profissão é necessário estudar talvez 4 anos, 5, 7, talvez até mais, para então as autoridades ir lá e autorizar, você está apto, está aqui a sua autorização, seja de engenharia, medicina ou qualquer outra área. Mas para casar, não. É só ir lá e dar o nome e casa, e tudo bem. Eles não estão interessados, as autoridades não estão interessadas no desenvolvimento do matrimônio, mas o Senhor está. O Senhor está interessado no desenvolvimento das nossas famílias. E por que eu estou falando tudo isso? Porque depois que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos buscar as coisas do alto, precisamos nos despir da velha natureza, precisamos nos revestir da nova natureza, ele vai falar que tudo isso é para que nós tenhamos bons relacionamentos. Ele vai falar a partir do versículo 18, de forma bem resumida. Lá em Efésios ele fala de forma mais ampla cada uma dessas atitudes. Ele vai dizer ainda que por causa dessas coisas, por causa dessas atitudes de imoralidade e impureza, e por causa da avareza, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em relação à avareza, que ele compara aqui à idolatria, o que nós temos feito para que nós não estejamos caindo nesse pecado, nesse risco de viver acumulando para nós mesmos? Nós precisamos cultivar uma vida de generosidade. Nós precisamos aprender com o Senhor a repartir aquilo que Ele tem nos dado. Nós precisamos aprender com o Senhor a ser generosos e não sermos acumuladores daquilo que o Senhor tem dado. O Senhor nos abençoa para abençoar outras pessoas. Nós precisamos ser generosos e não avarentos, como diz a palavra, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus. Ele prossegue dizendo ainda, vocês também devem, versículo 8, agora porém que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês precisam abandonar todas essas coisas igualmente: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Vocês também devem falar a verdade, ou seja, não mintam uns aos outros, uma vez que se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza. Queridos, a ira não deve ser uma veste vestida por nós. A indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena e a mentira não devem fazer parte da nossa vida. Nós já nos despimos de tudo isso, nós já nos despimos da velha natureza com as suas práticas, porque nós já ressuscitamos com Cristo. O apóstolo Paulo, ele não está colocando em dúvida, dizendo, se vocês ressuscitaram. Ele está dizendo, por causa de vocês já terem ressuscitado, então vivam dessa forma para a glória de Deus. Que nós possamos fazer isso, nos despir dessa velha natureza todos os dias. Possa ser que exista alguma atitude na nossa vida que não glorifique ao Senhor. Nós precisamos nos despir e nós precisamos nos revestir daquilo que glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 10. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é
tudo e está em todos. É Cristo, irmãos, que deve governar a nossa vida, que deve estar no comando, se assentando no trono e dirigindo e governando todas as coisas. É Ele que deve ser o centro das nossas vidas. Nós precisamos nos despir desse desejo de nos assentar no trono e governar as nossas vidas e fazer a nossa vontade e ir para onde nós tivermos desejo, fazer o que der na telha. Não, nós fomos comprados por um bom preço. Nós temos dono, nós temos um Senhor. Agora é Ele quem está no comando das nossas vidas. Isso não significa que nossa natureza, nosso ser foi anulado. Quer dizer que nós não temos mais nenhum tipo de vontade própria. Não, nós temos. Como, por exemplo, eu acredito que vocês querem casar. Querem? Então eles têm vontade. Nós também temos inúmeras vontades. Mas o que a palavra de Deus sempre vai nos orientar, irmãos, é que primeiro vem a vontade de Deus. É que a vontade dele vem em primeiro lugar. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós meditamos essa semana a respeito da oração que Jesus ensinou, a conhecida oração do Pai Nosso. E nós observamos que nessa oração, em primeiro lugar, o que se pede é a vontade de Deus. Nós vemos lá que Jesus ensinou dizendo: quando vocês forem orar, orem, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quanto tempo, irmãos, nós gastamos pensando na nossa vontade, não é verdade? Quanto tempo nós gastamos pensando naquilo que é nosso, naquilo que tem de desejo dentro de nós. Mas o Senhor nos leva a refletir que em primeiro lugar deve vir a vontade dEle. E eu achei muito interessante, irmãos, essa versão da NVT, desse versículo 10 que nós lemos de Colossenses 3, que diz: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Queridos, nós vemos que o apóstolo Paulo vai falar também sobre essa nova natureza que nós precisamos nos revestir. Olha só o que ele diz no versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, revistam-se de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E aí vem o padrão do perdão. Assim como o Senhor perdoou vocês. Assim como o Senhor nos perdoou, perdoem também uns aos outros. Ele fala a respeito da natureza antiga, a velha natureza que nós precisamos nos despir, e ele lista tudo aquilo que nós não devemos mais fazer. E ele fala a respeito da nova natureza que nós devemos nos vestir, e ele fala o que nós devemos fazer: ter profunda compaixão, ter bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, dar suporte, servir de apoio, perdoar mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. E acima de tudo, ele diz no versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí, queridos, nós precisamos avaliar a nossa própria vida. Se nós lembrarmos da encenação aqui, é como que se quando nós quiséssemos agir com ira, com indignação, com maldade, é como se nós assumíssemos o controle da nossa vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida e o controle e o comando ao Senhor, nós vamos agir conforme
os princípios e os valores do reino de Deus, com compaixão, com bondade, com humildade, mansidão e paciência. Mas como, irmãos, que nós vamos fazer tudo isso? Eu creio que o versículo 10 nos mostra como nós podemos fazer isso. Nós vamos adquirir, irmãos, essa nova natureza e praticar todas essas virtudes que o apóstolo Paulo está listando aqui, à medida que nós aprendemos a conhecer o nosso Criador. À medida que nós gastarmos tempo em estar diante dele para por ele sermos transformados. Eu me lembro muito de uma ocasião em que eu estava em um dia de folga e eu estava exposto ao sol para aumentar um pouco a vitamina D. E eu comecei a perceber que a minha pele começou a mudar de tom. Facilmente eu volto à minha cor natural. E eu comecei a perceber que não daria para ficar muito tempo ali exposto ao sol, porque estava ficando muito quente. E naquele momento eu pensei, é apenas uma criação de Deus, e tão poderosa em sua força, que nós não conseguimos estar exposto a Ele muito tempo. Imagina estar exposto ao nosso Deus, como nós seremos transformados. Se o sol tem poder de nos deixar bronzeado, transformar a nossa cor, imagina o poder de Deus para transformar a nossa natureza quando nós estamos expostos a Ele. O texto está dizendo que quando nós aprendemos a conhecer o nosso Criador, nós somos renovados, nós somos transformados. Essa nossa natureza, ela ganha força. Quando nós passamos períodos de qualidade na presença de Deus, orando, meditando, jejuando, lendo a palavra, irmãos, essas virtudes do reino de Deus, elas começam a fazer parte da nossa vida. Mas quando nós nos distanciamos da presença de Deus, vivemos nesse mundo como se pertencêssemos a Ele, e não como peregrino que somos e forasteiros que somos. Se nós vivermos nessa vida como se pertencêssemos a esse mundo, as virtudes do reino de Deus não irão se revelar na nossa vida. Mas quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Nós estamos sendo a cada dia transformados, nos tornando semelhantes a Ele, como diz o versículo. Por isso, queridos, fica uma reflexão: se nós queremos que o Senhor se assente no trono e governe a nossa vida, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos estar expostos a Ele todos os dias, para que aconteçam reais mudanças e reais transformações na nossa vida. Qual é a dificuldade que você está tendo? É alguma dificuldade na área aqui sentimental, emocional, na área sexual? O Senhor tem poder para transformar essa dificuldade. Você está tendo dificuldade na área financeira, com a questão da avareza? Você tem dificuldade de ser liberal, de ser generoso, de obedecer à palavra de Deus no que diz respeito a dar com alegria, a oferecer, a repartir, a compartilhar? Expostos à palavra de Deus, ao Senhor, nós vamos nos tornar liberais para a glória do nome do nosso Deus. Como nós vamos reter alguma coisa, irmãos, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho por amor a nós? Quando nós entendemos o que o Senhor fez, quem é o nosso Deus e a sua obra, que é o que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 2 da carta aos Colossenses, nós não teremos dificuldade de sermos transformados, de sermos a cada dia, nos tornarmos semelhantes a Ele. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a estarmos sendo transformados para a glória do nome do nosso Deus. E aí ele vai dizer que quando tudo isso acontece, nós chegamos à presença do nosso Deus, e nós nos despimos, tiramos a roupa da velha natureza, nos revestimos da nova veste, da nova natureza de Deus, o qual nós pertencemos, o qual nós ressuscitamos. Eu creio, irmãos, que
Tudo isso que ele vai dizer a partir do versículo 18 vai ser natural em nossas vidas. Olha o que ele diz aí, se você está com a Bíblia aberta ainda no versículo 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Irmãos, perceba que aquilo que o Senhor está fazendo, realizando na nossa vida, a obra de transformação que o Senhor está realizando no nosso ser, é para que nós tenhamos melhores relacionamentos. É para que nós sejamos melhores esposas, melhores maridos, melhores filhos, melhores pais, melhores servos, melhores profissionais. Já percebeu que os conflitos de relacionamento vão acontecer, na sua grande maioria, nesses ambientes? Ou em casa, ou no trabalho? Ou em família, ou no trabalho? Que muitos dizem que é a segunda família, a segunda casa, onde as pessoas passam às vezes mais tempo do que na própria casa. É nesses ambientes onde muitas vezes espera-se a manifestação daqueles que foram ressuscitados. É nesse ambiente, dentro de casa, lá no trabalho, onde estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, com as virtudes dessa nova natureza que foi recebida do próprio Deus. Lá dentro de casa, irmãos, nós precisamos ter profunda compaixão. Lá no trabalho, nós precisamos ter profunda compaixão. Quem aqui nunca teve no ambiente de trabalho uma pessoa difícil de se relacionar? Quem aqui nunca teve no ambiente de trabalho uma pessoa que dava vontade de mudar de setor, para você se ver livre, se ver aliviado? Se você tivesse talvez condição, você até demitiria a pessoa para acabar com esse problema. Mas a palavra de Deus espera. Na verdade, a palavra de Deus nos orienta que o Senhor espera que nós estejamos manifestando as suas virtudes na vida dessas pessoas. Que lá, com aquela pessoa difícil, aquela pessoa que nós temos às vezes vontade de se afastar, nós possamos nos aproximar para demonstrar compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, dar suporte, servir de apoio. E eu fiquei pensando, muitas vezes a pessoa talvez tenha uma dificuldade específica. Eu pensei agora numa pessoa que não tenha equilíbrio, que não tenha mansidão, porque ela não conhece ao Senhor, ela não tem inteligência emocional, ela tem uma dificuldade de transpor desse lugar para um lugar onde ela vai viver o melhor de Deus, onde ela vai viver com paciência, humildade, mansidão. E servir de apoio, dar suporte, seria como nós nos colocarmos para que a pessoa consiga acessar o lugar que ela não está conseguindo chegar. Servir de apoio seria ajudar a pessoa a ser conduzida para esse lugar onde ela não está conseguindo chegar. Então, se tem alguém aí que você se relaciona, que você está tendo vontade de que essa pessoa se afaste, ore ao Senhor, que pode ser que Deus enviou de propósito para que você manifeste os princípios e os valores do reino de Deus. Quer seja dentro de casa, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na família biológica, quer seja na família da fé, nós precisamos manifestar as virtudes da nova natureza. Acima de tudo esteja o amor. Antes do amor, ele fala a respeito do perdão. Perdoem mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. Uma dificuldade nós temos muito grande de perdoar é quando nós não estamos com os nossos olhos bem abertos para o perdão que recebemos. Quando nós entendemos o perdão que recebemos, nós então
perdoamos como o Senhor nos perdoou. Eu estava ouvindo uma exposição desse capítulo através do Hernandes Dias Lopes, e ele deu um testemunho sobre o perdão. Ele disse que no ano de 82, o seu irmão biológico foi assassinado por um cunhado, a facada, se eu não estou enganado, acho que foi isso. Ele foi assassinado por esse cunhado. E às vezes nós temos a impressão que o perdão deve ser oferecido quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa reconhece que ela fez o que era errado. E ele disse que esse cunhado nunca se arrependeu de ter feito o que fez, nunca pediu perdão, mas olhando para a palavra de Deus, o pastor Hernandes Dias Lopes entendeu que ele precisava perdoar esse cunhado, porque se ele não perdoasse esse cunhado, ele não ia avançar na sua caminhada cristã. Será que ele seria um pastor com tanta base, com tanto conhecimento, tão usado pelo Senhor, se ele não tivesse perdoado? Isso foi lá em 82, 40 anos atrás. Será que ele teria avançado? Nós precisamos perdoar, porque a Bíblia diz que foi assim que o Senhor nos perdoou. Nós precisamos fazer isso para a glória do nome do nosso Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar com os irmãos, porque nós, olhando para a palavra de Deus, nós percebemos o quanto nós precisamos ainda ser transformados. E queridos, como eu disse, eu comecei a meditar nesse texto e me lembrei lá da parábola das bodas, do casamento. A Bíblia diz em Mateus 22 que um grande rei desejou fazer uma festa, um banquete de casamento para o seu filho, e ele preparou todas as coisas, enviou seus servos para convidar, para chamar os convidados, e eles não vieram porque estavam ocupados. E depois disso, por estar tudo pronto, ele enviou mais servos e disse: vão lá e chamem a todos que vocês encontrarem em todos os lugares. E diz que a sala do banquete se encheu. E o rei foi fazer uma vistoria de como estava a sala do banquete. E chegando lá, ele percebeu que um homem não estava vestido com as vestes nupciais. Ele não estava vestido com as roupas apropriadas para o casamento. Ele não estava vestido com as roupas para se apresentar numa festa diante do grande rei. E pela palavra que nós meditamos, nós jamais poderemos nos apresentar diante do Senhor com as vestes da velha natureza. Nós não podemos nos apresentar ao Senhor naquele dia vestidos de todas essas coisas: imoralidade, impureza, paixões, avareza, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, mentira. Não podemos nos apresentar diante do grande rei desta forma. Nós precisamos nos apresentar com as vestes da nova natureza que recebemos de Deus, porque é Ele que fornece as vestes para essa festa, é Ele que nos dá condições de se apresentar diante dEle mesmo. Então nós temos condições, irmãos, de clamar a Ele e pedir: Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo praticar o princípio A, o princípio B, aquilo que você está tendo dificuldade. Você sabe, o Senhor sabe, e você precisa pedir ajuda. Eu não sei se é o perdão, eu não sei se é a avareza, se é algum pecado relacionado à área sexual, eu não sei, mas eu sei que o Senhor deseja da nossa vida conserto, o Senhor deseja da nossa vida arrependimento, o Senhor deseja da nossa vida confissão de pecados, mudança de atitude, um despir-se da velha natureza e um revestir-se da nova natureza para a glória de Deus. E eu quero te encorajar a receber oração. Se você quer ser revestido de poder de Deus, se você quer ser fortalecido através da oração de um justo que pode muito em seus efeitos, eu convido você a vir aqui à frente agora. Não é para te expor, mas se você deseja,
venha receber oração em nome de Jesus. Se você está conseguindo ter profunda compaixão, amém. Se você está conseguindo agir com bondade para com todas as pessoas, glória a Deus. Se você está sendo humilde, manso, paciente, se você está dando suporte, está perdoando e está amando, está tudo bem. Mas se tem alguma dessas áreas que você tem dificuldade, vem aqui à frente, nós vamos orar no nome poderoso de Jesus. Eu não acredito que todos nós estamos 100%, estamos bem. Eu não acredito que nenhum de nós precisa. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente, porque eu preciso ser revestido do poder de Deus, da graça de Deus, para vencer, para avançar, para manifestar essa nova natureza que o Senhor já nos deu. Porque nós já ressuscitamos com Cristo, então nós precisamos andar de maneira digna, de maneira compatível àquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. E nós vamos orar pedindo que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo se assente na cadeira, no trono da nossa vida e governe para a glória do seu santo nome. Feche os seus olhos, a igreja pode se colocar em pé, de olhos fechados. Não estamos aqui querendo expor ninguém, nós estamos aqui clamando a graça, a misericórdia, o poder de Deus, para que as nossas vidas sejam a cada dia transformadas para a glória do nome do nosso Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos no nome poderoso de Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que nos orienta, Deus, a cada dia estarmos nos despindo da velha natureza e sermos revestidos da nova natureza para a glória do teu nome. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos impulsione, que o teu Espírito nos leve, nos conduza a momentos de qualidade na tua presença, sendo expostos ao Senhor para te conhecer e por te conhecer, Pai, ser tornados semelhantes a ti. Pai, torna os meus irmãos semelhantes ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a manifestar os teus princípios e os valores do reino através das nossas relações, que dentro da nossa casa, que lá no local de trabalho, que na vida de família aqui na igreja, nós possamos, Pai, manifestar as virtudes do reino de Deus. Pai, repreende em nome de Jesus, Pai, toda, Deus querido, resistência humana, repreende em nome de Jesus, Pai, todo levante do eu, do ego, para permanecer no governo, mas que nós possamos nos arrepender, nos humilhar e nos entregar ao Senhor, pedindo: vem, ó Deus querido, me ajudar a ser transformado de glória em glória e de vitória em vitória, Pai. Que nós possamos tomar posse, ó Deus querido, dessa nova natureza que o Senhor já conquistou por nós na cruz, e viver de maneira digna, ó Deus, de maneira que honre e glorifique o teu nome. Ó Pai, nós oramos pedindo que seja santificado o teu nome através das nossas atitudes, santificado seja o teu nome através das nossas relações, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Pai, aqui entre nós, como ela é feita no céu. Pai, em nome de Jesus, que em primeiro lugar nós estejamos buscando o teu reino, e sabemos que o Senhor irá cuidar de nós. O pão nosso de cada dia o Senhor vai nos dar, ó Deus querido, no dia de hoje, e o Senhor, Deus querido, irá também nos perdoar como nós temos perdoado. O Senhor irá, Deus querido, nos livrar de cair em tentação, eu creio, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a diminuir, para que Cristo cresça, para que as virtudes do reino se manifestem através da nossa vida, para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia. Medite ainda nesse texto, saia daqui ruminando esta palavra e meditando a respeito de que nós precisamos nos expor ao Senhor, para à medida que vamos conhecendo a Ele, vamos também sendo transformados, vamos nos tornando semelhante a Ele em suas atitudes,
para a glória do nome do Senhor. Deus seja louvado. Queridos,